Nós como igreja estamos reunidos aqui, Pai. Hoje foi um dia de muita celebração, um dia de momentos de muita alegria, um dia de lembranças, um dia de recordação, um dia de anunciar coisas novas que nós faremos para que o Seu nome seja glorificado. Mas o que mais nos interessa nessa noite aqui neste lugar é a Tua presença. O que mais nos edifica é a Tua palavra. O que mais nos move é a Sua misericórdia derramada e a Sua graça sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, de corações cativos ao Senhor, de almas sedentas por uma palavra Sua, por uma direção Sua, e dizemos que o Senhor é o centro dessa igreja, o centro de nossas vidas, o centro do nosso mover. E que em nome de Jesus o Senhor venha nessa noite, Pai, com a palavra dos céus para nos instruir, para nos direcionar e nos ensinar. Que em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui, Pai, com o coração angustiado, saiam daqui com os corações repletos de alegria, de uma palavra, e que o Espírito Santo do Senhor conforte esses corações. Se pessoas entraram aqui feridas, Pai, que o Senhor venha com cura. Se pessoas entraram aqui com depressão, que o Senhor também entre com cura. Pai, se pessoas entraram aqui com doenças físicas, Pai, que o Senhor também entre com cura. Nós profetizamos a cura da alma, a cura do corpo, a cura do espírito aqui nessa noite. Pai, nós sabemos que o Seu Filho não morreu em vão. O Seu Filho morreu para nos salvar, o Seu Filho morreu para nos resgatar. O Seu Filho morreu para nos poupar, o Seu Filho morreu para sofrer em nosso lugar uma dor que nós não suportaríamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando ao Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Se você está feliz, vira para o irmão do seu lado e diga: Feliz Páscoa. Fala bem forte: Feliz Páscoa. Queridos, o que é Páscoa? Preste atenção, vou ser breve, porque está todo mundo com muito calor e nós precisamos comprar um gerador primeiro para que a gente tenha energia, para que a gente possa arrumar os ar, para que a gente possa, né? A gente tem uma proposta de um gerador aí de 60 mil reais. Se alguém quiser começar ofertando, a gente já compra e já manda arrumar o ar. O que é Páscoa, queridos? A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, que foi orientado por Deus para realizar. Mas nós cristãos precisamos entender que o sentido verdadeiro da palavra Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico e a sua tradução é passar por cima. Repita comigo: passar por cima. Ou seja, poupar. Essa é a tradução mais óbvia. Eu gostaria de ler com os irmãos primeiro livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. E a Bíblia diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele, seu vizinho mais próximo, o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Os meninos já fizeram um spoiler aqui, né? O Pietro pregou como se estivesse lendo a Bíblia. E comerão a carne naquela noite assada no fogo e o pão ázimos,
e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado no fogo, e da sua cabeça com os pés, e suas entranhas, e não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso, até na manhã seguinte, queimais e jogais no fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias em vossos pés, e o vosso cajado na sua mão, e o comereis com pressa, e a Páscoa do Senhor é essa. Porque eu separei por toda a terra do Egito, nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os seus deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor. A palavra vai dizer, voltando ali sobre a tradução da palavra Páscoa, que significa no seu original, passar por cima. Dessa forma, passar por cima significa passar, observar e não mexer. Passar, observar e não tocar. Passar, ver algo que me faça não mover. Ter misericórdia. E a Bíblia vai dizer que a 10ª praga, Deus veio no Egito, passou por algumas casas, e as casas que estavam com o sangue do Cordeiro, Ele passou por cima delas. Fala comigo, passou por cima. Páscoa significa passar por cima. Mas para que a gente entenda muito bem essa história, para que a gente entenda muito esse princípio, esse fundamento, nós vamos precisar voltar na história cerca de 500 anos. Por que 500 anos? Porque 500 anos atrás, Deus fez uma promessa para Abraão sobre o futuro da sua descendência. Deus prometeu para Abraão um futuro para a sua descendência, a descendência de Israel. Qual coisas o Senhor falou para Abraão? Abraão, vocês serão perseguidos, serão peregrinos em uma terra estrangeira, mas vocês também se reduzirão à escravidão, se reduzirão à aflição por cerca de 400 anos. Mas Deus também prometeu para aquela nação, para aquele povo, que Ele julgaria a nação e libertaria o povo dele da opressão. Quem está comigo? A Bíblia fala para Abraão, eu tenho uma promessa para a sua descendência. Porém, vocês sofrerão por 40 anos, vocês morarão em uma terra distante, vocês peregrinarão numa terra que não é de vocês. Eu quero dizer para vocês que a mesma terra que aquele povo peregrinava, hoje nós peregrinamos numa terra que não é nossa, nós não somos daqui, aqui não é o nosso lugar. Deus está permitindo que a gente passe por aqui, mas a gente voltará para uma terra onde Deus preparou para a sua descendência. Nessa terra nós somos peregrinos, assim como o povo de Israel era peregrino na terra do Egito. E a Bíblia vai dizer que aquele povo peregrinou, que aquela descendência peregrinou. Vai dizer também que um tempo depois de Deus ter tido feito a promessa para Abraão, o seu bisneto José, filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Muito tempo depois, José foi vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos. José acabou parando lá no Egito, porque ele foi vendido por seus irmãos. E a Bíblia fala que o tempo passou, e foram muitas dificuldades, foram muitas lutas, enquanto José estava no Egito. Mas a Bíblia vai dizer que José, no Egito, trouxe uma provisão para aquele povo. E um tempo de muita escassez, Deus usou José
para fazer a descoberta, para fazer o plano, para fazer o plano perfeito de provisão para aquele povo. E a Bíblia fala que José, com a palavra revelada de Deus, trouxe para o Egito a provisão e a sobrevivência daquele povo. Só porque às vezes nós somos movidos. José foi movido, vendido como escravo, descartado pelos seus irmãos, mas mal sabia que existia uma promessa feita para a descendência de Abraão. José era descendente de Abraão, e Deus já sabia que a nação de Israel passaria por uma necessidade, e que ele precisaria levantar um filho, um neto ou um bisneto, para que chegasse à terra do Egito, governasse e salvasse a terra. A Bíblia vai dizer que logo após José ter sido governador no Egito, houve fome na terra. E como houve fome na terra, a Bíblia vai dizer que o único lugar que existia provisão era no Egito. E logo Jacó, seu pai de José, e os seus irmãos de José, subiram para o Egito. Quando eles chegaram no Egito, eles entenderam e viram que José, o seu irmão, tinha sido exaltado. E naquele momento, eles entenderam que existia uma provisão e uma circunstância que Deus tinha preparado para que a descendência de Abraão não se acabasse. A Bíblia vai dizer que quando os israelitas chegam no Egito e encontram José, eles tiveram dignidade e viveram de forma digna lá, não morreram. Quero te dizer, às vezes Deus levanta homens, move homens de um lugar para outro, para que você seja alimentado, seja mantido, seja sustentado. Às vezes Deus tira alguém de perto de você, porque por algum motivo você vai passar por uma necessidade, mas existe uma promessa de Deus na sua vida, e que em outra terra, em outro lugar, em outro momento, Deus já está preparando algo que vai sustentar a geração da promessa de Deus. Aqui calor. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel viveu com dignidade no Egito. Mas chegou um tempo, Thales, o povo vivia dignamente no Egito. José honrou seu pai, honrou seus irmãos, honrou a nação. E chegou um tempo que José morreu, os seus parentes daquela época, aquela geração morreu, e veio um faraó novo. E esse faraó novo não conhecia mais o povo de Israel. E por não conhecer o povo de Israel, por não conhecer o compromisso com José, por não respeitarem José, Faraó decidiu novamente escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel se tornou escravo novamente. Fala comigo. O povo de Israel se tornou escravo novamente. Eu quero te dizer algo. Quando você não reproduz, quando você não multiplica, quando você não carrega a identidade dos seus antepassados, da sua geração, logo você se mistura com ímpios e se torna escravo. Vocês estão comigo? Vocês são geração santa, eleitas, filhos de Deus, irmãos em Cristo de Jesus. Quando vocês esquecem disso, quando vocês se misturam em meio aos ímpios, você se torna escravo. A Bíblia vai dizer que depois de 400 anos, esse povo sofrendo no Egito, Deus levantou um libertador, um Moisés, naquela época. E a Bíblia vai falar que nessa situação, Moisés, para libertar a Deus, para libertar o povo, precisou de uma circunstância, e essas circunstâncias foram as 10 pragas. E a 10ª praga está relacionada à morte de todo primogênito que nascesse no Egito naquela época, seja de homens, seja de animais. Quando Deus anunciou a 10ª praga, Ele também anuncia para Moisés quais instruções deveriam ser seguidas, quais instruções deveriam ser tomadas, quais passos deveriam ser tomados pelos israelitas.
A Bíblia vai dizer, como diz no capítulo 12 que eu li, que precisava existir um sacrifício de um cordeiro puro. Fala comigo, um cordeiro puro. O sacrifício de um cordeiro puro. Precisava passar sangue nos umbrais das suas casas. Precisava comer o cordeiro assado, não podia ser frito, não podia ser cozido, nem de forma nenhuma. Precisava preparar pães asmos, que são pães asmos, são pães sem fermentos. Porque Jesus estava dizendo, prepare um pão que fique pronto logo. Não coloque fermento, porque não dá tempo do pão fermentar para você assar, porque eu passarei muito rápido. A Bíblia vai falar também que esses pães deveriam ser comidos com ervas amargas. Essas ervas amargas eram para representar o tempo de aflição, o tempo de dor, o tempo de opressão, que foi muito rápido ali em Êxodo, mas que eles precisavam comer dessa forma. Deixa eu te dizer alguma coisa, todo sacrifício precisa representar algo para você. Todo sacrifício que você levanta, que você apresenta, ele simboliza algo. Toda coisa que você precisa sacrificar, você precisa entregar algo que tem sentido, que faça sentido. Para que o pecado fosse perdoado, era necessário que um cordeiro fosse morto, que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das suas casas. Mas o Senhor ordenou uma coisa muito rápida para Moisés. Ele falou, vocês precisam ser rápidos, façam depressa, atentos, vigília. A Bíblia fala que Deus ordenou, cinjam seus lombos, calcem seus pés e tomem em suas mãos o seu cajado. Eu queria dizer para você, assim como aquelas crianças disseram, Jesus está voltando, não dá mais tempo, faça com muita pressa, faça com força, faça rápido, prepare os seus lombos, calce os seus sapatos e peguem seus cajados, porque Ele irá passar sobre a sua casa. Porque naquela noite, a Bíblia vai dizer que Deus passaria pelo Egito. E quando o juízo de Deus passou pelo Egito, todos os descendentes, todos os primogênitos foram mortos, os homens e os animais. E a Bíblia fala que, exceto os primogênitos que habitavam em casas que estavam com sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. A Bíblia vai dizer que todos morreram, mas quando o juízo de Deus passou, as casas que estavam com seus umbrais, com o sangue do cordeiro, Deus passou por cima, olhou, essa não precisa entrar, essa o primogênito está perdoado. A Bíblia vai dizer que nesse momento também houve a derrota de todos os deuses do Egito. Por que eu voltei lá atrás? Pastor, por que você voltou lá atrás? É porque eu quero te dizer que desde o Êxodo, a Páscoa já existiu. O que é a Páscoa? A Páscoa é o sacrifício apresentado em favor dos meus pecados. Um sacrifício que eu preciso apresentar ao Senhor para que o meu pecado seja poupado. Mas nos evangelhos eu trago para você também várias lembranças e exemplos de celebração da Páscoa. A Bíblia vai dizer que Jesus, por exemplo, estava sentado todo ano. Jesus, por exemplo, ia com seus pais à festa da Páscoa. Um dia ele se perdeu, outro dia ele foi, mas todos os anos Jesus passava pela festa da Páscoa. A Bíblia vai também dizer, no livro de João, que em vários momentos, temos várias referências bíblicas, e a Bíblia vai dizer que eles se reuniam para celebrar a Páscoa. Eu quero dizer para vocês, nessa época, a Páscoa era celebrada da seguinte forma: o cordeiro era sacrificado no templo, todas as pessoas se reuniram, o cordeiro era sacrificado, o sangue era coletado pelo sacerdote e apresentado no altar como sacrifício ao Senhor.
Logo, as refeições eram feitas nos lares. Cada um ia para o seu lar e fazia a sua refeição. Então era comum o povo se juntar no templo em Jerusalém para celebrar a Páscoa em conjunto. A Bíblia vai dizer que cerca de 60.000 a 80.000 pessoas se reuniam, porque eram pessoas ali do entorno da Palestina e eles se reuniam para celebrar a Páscoa, vinham de longe e eles se juntavam, algumas pessoas juntavam em grupos e celebravam a Páscoa. Preste atenção, na celebração da Páscoa, os gentios não podiam participar, somente os judeus. A Bíblia vai falar que se porventura algum dos gentios quisessem participar, eles precisariam atender às condições exigidas para que eles pudessem ceiar, para que eles pudessem participar da celebração da Páscoa. A Bíblia vai dizer que depois da queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, a Páscoa começou a ser algo mais íntimo, algo mais familiar, algo mais reservado. E nenhuma dessas Páscoas, João Batista diz em Isaías 53:7, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E ele faz uma importante declaração também no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que Jesus foi traído, preso, crucificado durante a celebração da Páscoa em Jerusalém? Enquanto celebrava a Páscoa e todos traziam o seu sacrifício pelos seus pecados, Deus já tinha levado para aquele ambiente o cordeiro puro, que seria sacrificado para o meu pecado e o seu pecado. Enquanto todos levavam o seu sacrifício, enquanto todos se reuniam para um momento de sacrifício, Deus já tinha preparado um cordeiro e levado para aquele lugar. A Bíblia fala que na noite anterior, Jesus reuniu com seus discípulos e eles comeram, o cordeiro pascual em Jerusalém, conforme a tradição. E Jesus deixa claro que aquela noite seria a última noite da celebração da Páscoa, conforme a instrução dada no Egito. E ele deixou claro naquele momento: ninguém mais deveria crucificar um cordeiro, assar e comer com pães asmos e ervas amargas. A partir daquele dia não precisava mais, porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ele está dizendo: essa é a última ceia, é a última celebração que nós faremos da Páscoa, conforme a instrução dada no Egito. A partir de hoje será crucificado um cordeiro vivo, com sacrifício definitivo, sem a necessidade de nenhum incremento, sem a necessidade de nenhum enfeite, sem a necessidade de nenhum pão, que valerá como sacrifício válido para os nossos pecados. No lugar de carne, no lugar da carne de cordeiro assado e ervas amargas e pães asmos, nosso Senhor instituiu que nós comêssemos o pão e tomássemos do vinho em memória dele. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que, e na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: tomai, comei, todas as vezes em memória de mim. E logo em seguida, ele pega o cálice com o vinho e diz: esse é o meu sangue, que foi vertido por vós. Tomai, comei, todas as vezes em memória de mim. E quando nós comemos o pão, nós lembramos do corpo de Cristo que foi vertido na cruz. Quando nós tomamos o vinho, nós lembramos do sangue de Jesus
que foi também vertido na cruz por nós. O engraçado é que a última Páscoa deu início à primeira ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa parou de ser celebrada e agora nós celebramos a ceia do Senhor. Amém? Por que eu quero dizer isso para vocês? A Páscoa apontava para o futuro. A Páscoa era um símbolo do que haveria de vir, do que aconteceria. A ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como um símbolo da promessa que se cumpriu. Então a Páscoa aponta para um sacrifício que eu deveria fazer, para que o Senhor recebesse e os meus pecados fossem perdoados. Mas a ceia do Senhor aponta para o passado, para onde Jesus já foi crucificado, para onde Jesus já se apresentou como Cordeiro puro e já cumpriu a promessa e já pagou pelos meus pecados. Então eu não reúno para sacrifício, eu reúno para celebrar o sacrifício que foi feito. Amém? Nós cristãos, queridos, nós reunimos para celebrar o sacrifício que foi feito. Hoje nós nos reunimos aqui, nós vemos essa apresentação e nós podemos sentir no nosso interior a importância que foi o sacrifício de Jesus. Hoje eu não preciso mais sacrificar um cordeiro para cada pecado meu. Eu não preciso reunir uma vez por ano e apresentar um cordeiro em sacrifício para que os meus pecados sejam perdoados. A Bíblia vai dizer que Jesus já foi o meu sacrifício. Jesus já foi o sacrifício definitivamente único, verdadeiro e pagamento válido para os nossos pecados. E a Bíblia vai dizer que o fim será como o começo. Só será poupado do juízo de Deus aqueles cujas suas casas e suas vidas estão cobertas com o sangue do Cordeiro. Então hoje você não precisa matar um cordeiro para ungir os ombrais, para untar os ombrais de sua casa com sangue, mas você precisa receber o sangue de Cristo na sua vida, receber o sangue do Cristo em sua casa, para que quando o juízo de Deus vir, Ele olha para você e passa por cima e diz: aqui eis um filho meu amado, que reconheceu o sacrifício do meu filho, esse será salvo, tu e tua casa. E a palavra de Deus para nós hoje é: cinjam seus lombos, calcem seus calçados e peguem seus cajados, porque o sacrifício já foi feito, o mar será aberto, a promessa nos aguarda e o sangue de Jesus já está sobre nós. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Um sacrifício que já foi feito, um sacrifício que já foi apresentado como o único e suficiente para as nossas vidas. Não existe nada para enfeitar, não existe nada para aprimorar, não existe nada mais importante do que o sangue de Jesus derramado para nossos pecados. Fique de pé, queridos. A Bíblia vai dizer em João 10, coloca para nós em João 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, eu quero te dizer essa noite que Jesus veio para que você tenha vida, para que você tenha vida com abundância, para que você não se preocupe em preparar um cordeiro para sacrificar para pagamento dos seus pecados, mas para que você se preocupe em aceitar e reconhecer o sacrifício que o próprio Deus fez por você para que você seja salvo. A Páscoa é aceitar, receber, reconhecer o sacrifício de Jesus, para que no dia do juízo eu já esteja com meus ombros cingidos, calçado nos pés, cajado na mão, prontos para viver a promessa.
na eternidade com Deus. Amém? Quem está comigo? Quem acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador? Quem acredita que não precisa mais sacrificar animais, porque o único Cordeiro, o Filho de Deus, já foi salvo, já foi crucificado pela sua vida? Dá um glória a Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade, porque você nem existia e Deus já tinha preparado um cordeiro, levado para a festa e sacrificado em seu favor. Não é sobre ovo, nada que não tenha problema com o meu ovo, né? Mas quando eu meditava, o ovo veio lá depois, lá na frente. A multidão se reunia, eram muitas pessoas e existiam vários negócios. Mas tem gente colocando as coisas supérfluas no lugar do sacrifício verdadeiro. Quando o Senhor chegar e olhar, Ele não vai querer saber os presentes que você tem. Ele não vai saber quantos ovos você tem. Ele não vai querer saber o chocolate que você tem. Ele não vai aceitar um chocolate de presente. Ele vai olhar para a sua casa, e se na sua vida e na sua casa tiver o sangue do Cordeiro, que é o Filho dele, sobre a sua casa, Ele te dirá: esse eu pouparei, esse eu salvarei, esse morará comigo, esse os pecados serão perdoados. Se você tiver que fazer algo para simbolizar a Páscoa na sua vida, toda vez que você se reunir, coma do pão e beba do cálice, relembrando a importância e o significado daquilo que Jesus fez na cruz por você. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus. Deus abençoe. Eu já coloquei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, minhas vestes nós entendemos, nós reconhecemos, Pai, estou só te esperando. a importância do seu sacrifício na cruz, a importância do seu sacrifício para as nossas vidas. Nós não merecíamos e mesmo assim o Senhor sacrificou o seu Filho em nosso favor. Mas nós estamos aqui em várias pessoas, cada um com um pecado diferente, cada um com uma vida diferente. Mas o Senhor não fez escolhas, não fez acepções das nossas vidas. E hoje nós estamos aqui declarando, reconhecendo e recebendo, Pai, com muita alegria, a oportunidade de sermos salvos através do Cordeiro que foi vertido na cruz ao nosso favor, em nome de Jesus.